energia do inverno, ela é muito peculiar, assim, porque é aquela questão, né? Eu relaciono muito o inverno ao deus Cronos, né? O deus do tempo, que é o Saturno também, né? Na astrologia, dentro da mitologia grega, né? E é aquele pai invernal, né? Então é basicamente uma... Eu sempre, às vezes falando, né? Fala essa alegoria. Imagina que tem lá um pai e seus filhos num lugar onde tem muita neve, assim, é muito frio, muito, muito frio. E eles têm comida contada, né? Então o filho, ele chega pro pai e fala: Nossa, pai, eu ainda tô com fome, eu acabei de comer, mas eu tô com fome ainda. E aquele pai, ele sabe que se ele der comida a mais pros filhos, eles vão morrer de fome no final do inverno. Então ele nega comida ao próprio filho. O que acontece? Se a gente separa isso e fragmenta, nossa, olha, né, para esse pai, nossa, que pai terrível. Ele tá negando comida para os próprios filhos. Que bandido, né? Mas quando a gente consegue olhar pelo todo, tudo faz sentido. E aí você percebe que aquele pai teve que ter tanto amor no coração e foi tão desafiador para ele, mas ele teve que fazer isso. Ele teve que negar comida para o próprio filho para que essa criança vivesse, né? Então, os momentos que a gente pode vivenciar no nosso inverno astral, que podem ser mais difíceis, né? E na vida como um todo, tá, gente? É sempre a questão. A gente pode escolher olhar pelo viés do medo e da fragmentação, da separação. Nossa, essa experiência aqui, ela é muito ruim, tá rolando só comigo, por que é só comigo, né? E olhar só pra ela como se aquela experiência ruim fosse a sua realidade, o que não é. Ou você pode olhar pela situação como um todo, pelos olhos do amor e da união, e não da fragmentação. Gente, separação é medo. União é amor. Quando a gente olha a mesma situação com olhos de fragmentação, de divisão, estamos no medo, né? E quando a gente consegue olhar para tudo isso de uma forma a unificar as circunstâncias, a gente está no amor. Lembrando que o amor é a não morte, né? É o não medo. O amor é a vida eterna, gente. Quando a gente se lembra que somos seres, estamos apenas de passagem por aqui, né? Então, que nas tuas fases, pessoa querida, de inverno astral, mesmo fases que não sejam próximas do teu aniversário, mas quando tu estiver vivenciando algum tipo de inverno na tua vida, se lembra, tá? Que aquela questão, aquele problema, aquela pessoa que foi grossa contigo, aquela pessoa que quer brigar com você, ela não é o todo, ela é um fragmento. E se você dá vazão para que esse fragmento se torne o seu todo, o que acontece daí? Tudo vai ser fragmentado, tudo vai ser medo. Agora, se a gente olha para a situação fragmentada, para aquela situação difícil e entende que ela tem o seu papel dentro do macrocosmo, né, de algo muito maior, vai ficando mais compreensível, mais leve, né? Então é importante isso para todos os momentos, mesmo os momentos de onde a gente não está passando pelo, não está próximo do aniversário, mas tá difícil. Às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente passa por fases complexas mesmo, assim. E é importante lembrar sempre disso, né? Que, veja, aquilo que você foca a tua energia, aquilo se torna a tua vida, né? Então, se você escolhe focar a tua energia num problema, numa dificuldade, numa pessoa X que te fez mal, né? Aquilo vai se tornar algo enorme, vai se tornar a tua própria vida. Né? Tem um livro maravilhoso que eu gosto muito chamado Um Curso em Milagres. Quem me acompanha aqui já me ouviu falar dele bastante. Que é o seguinte, né? A gente está sempre ali tentando olhar pelos olhos da união e não da fragmentação. Da união, gente. Você pode olhar para a mesma situação como algo que desune e que traz o errado, o erro,
ou como algo que une. Porque entendendo que o fluxo divino ele é perfeito, não existe errado, né? E se não existe errado, não tem como aquela situação lá não ser perfeita. E não tem como aquela dor ser eterna. Aquele sofrimento ser eterno, aquela situação difícil ser eterna. Não é, é passageiro como tudo.